digamos, em carreira solo, só nós, sozinho, tentando, por tentativa e erro, a gente fez 33. E aí, junto com o método, junto com a questão mais pensada, a gente mais que dobrou. Se não é o esforço de vocês em querer fazer isso acontecer, o resultado não vem, né? Às vezes a gente acha que sabe, às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, né? A gente quer centralizar, às vezes até economizar, mas a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente é técnico. Por que não funcionava? Hoje a gente entende por quê. Porque era uma coisa que não tinha alma. Uma imagem, um texto que não falava da gente. Então, realmente, não tinha nada para comunicar. É uma jornada, né? Olá, pessoal. Hoje temos uma entrevista muito especial. 2 clientes nossos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história e da experiência. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Tudo ótimo, beleza. Tudo maravilha, estamos passando frio aqui nessa época do ano, mas contem onde vocês estão, o que vocês fazem. Somos de Porto Alegre aqui, Rio Grande do Sul, 5 graus mais precisamente hoje, forte do inverno. A nossa clínica, ela existe desde 2001, onde a gente começou com ortodontia, que era a primeira especialidade, eu na parte técnica, a Tiana, que é sócia e esposa, na parte administrativa ali, contábil, né? Então, até então, o carro-chefe da clínica sempre foi a ortodontia. E a gente viu nesses 2 últimos anos uma mudança nesse mercado aí. Somado a isso aí também, uma necessidade minha não só de nos adequar ao mercado, mas também uma necessidade, sim, de mudar um pouco, 20 anos na mesma área, né? Então, a gente uniu o útil ao agradável, digamos assim. Aí eu fui fazer uma especialização de harmonização facial, em que eu me identifiquei mais ainda com a parte cirúrgica, ali com a lipoaspiração cervical, lipoaspiração de papada, e somou esse gosto, né, pela cirurgia, pelo contentamento imediato do paciente. Então, hoje, a clínica está numa transição de 20 pacientes que entram, 19 de estética, lipoaspiração e um paciente de ortodontia, porque houve uma mudança no mercado também. Quanto ao trabalho de marketing, né? Sempre foi na Orto, que sustentou na Orto, foi na época do Facebook, que eu botava Face Nossos. Então, era uma coisa muito empírica, assim, né? Fazia os anúncios, vinha bastante gente, né? Era panfletagem, digamos assim, né? E nessa mudança para lipoaspiração, 1 ano, mais ou menos mais enfático mesmo, o que a gente começou a ver? Que essa panfletagem empírica estava trazendo muito curiosos. Então, houve uma necessidade de mudar um pouco isso aí. O que a gente fazia para ortodontia funcionava e funcionou até o último momento. A decisão do paciente era mais rápido, vir aqui, decidir, já sair aqui com o valor do aparelho pago, era um investimento menor, então era simples a decisão. Quando a gente começou a fazer cirurgia, a gente começou a ver que, primeiro, o que a gente fazia não dava o mesmo resultado. Depois o paciente vinha fazer a avaliação, o período que ele tinha para tomar a decisão, porque afinal é um valor bem maior, que também fala de uma cirurgia, de um procedimento um pouco mais invasivo. Então a decisão levava muito mais tempo. Aí a gente começou a se apavorar, disse, não, a gente não sabe fazer isso. Aí começamos a procurar um monte de cursinho, como fazer isso, como fazer aquilo, um monte de coisa na internet. Pagamos uma empresa para fazer a parte do tráfego pago também. Não funcionava. Nossa, aí vem uma coisa. Por que não funcionava? Hoje a gente entende por quê. Porque era uma coisa que não tinha alma. Uma imagem, um texto que não falava da gente. Então, realmente, não tinha nada para comunicar. E eu aprendi que eu gosto muito de fazer vídeo. Mas você já fazia antes ou descobriu no meio do caminho? Eu acho que não fazia, não fazia, mas eu gosto, me dou bem assim, né? Tanto é que a live, assim, nossa, quem assistiu, nossa, foi muito bem, surpreendentemente muito bem, estava à vontade no vídeo, me sinto à vontade. E aí, o que eu comecei a perceber, assim, o vídeo deixou a coisa mais pessoal, mais próxima ao cliente, que veio ao encontro, né, da mentoria de vocês, e trouxe muito isso aí, né? Como vocês conheceram a gente, por curiosidade? Foi o vídeo ter um daqueles videozinhos lá de saiba mais, você quer cliente mais qualificado, saiba mais. Aí cliquei. Rolou identificação. A gente gostou. A gente também conversou com uma outra clínica odontológica e a gente perguntou, e aí, funciona? Como é que é isso, né? Foi um vídeo desse aqui, que tu fez
fez um vídeo com o Dr. Pedro, se não me engano. Aí eu pesquei ele no Instagram, chamei, e daí valeu a pena, tal. Não, vale a pena, vai lá, que dá bastante trabalho. Fazendo direitinho, dá. É legal vocês falarem isso, porque tem pessoas que me falam, vocês pagam essas pessoas para poder gravar os vídeos, né? Eu falo, não, pode escrever para elas, né? Não tem problema. Não recebi nada. Legal demais, gente. E conta como que foi essa experiência, né? Assim, eu vejo muita gente que passou por isso de começar a fazer sozinho, aí deu um resultado, depois buscou ou uma agência que fazia para ele, ou tráfego pago, aí aumenta o volume de contatos chegando, chega muito curioso. Como você falou, Tati, parece que não tem alma, a coisa não toca no público. Eu digo, até tecnicamente pode ser que tá tudo certo, só que, eu digo, são pessoas de um lado e pessoas do outro, não é só número e ferramenta. Como que foi esse processo dentro do marca de valor, dentro do programa? Enfim, contar como é que foi a experiência de vocês. É uma jornada, né? Então, a primeira parte já, a gente já é levado a fazer uma reflexão, e isso é a parte mais difícil, talvez, porque encontrar a nossa verdade, encontrar a nossa essência, porque a gente vai fazendo e a gente não pensa sobre isso. Então, quando a gente tem que botar no papel e tem que apresentar, nossa, é meio doloroso, assim, ter que decidir, né? Como é que eu vou me colocar? Mas, enfim, é um passo super importante e fundamental, que daí, a partir daí, a gente começou a entender o que para nós faz sentido. E aí que a gente percebeu por que antes não dava certo e agora dá. E o legal desse projeto é que ele tem um caminho a ser seguido, é um caminho que faz sentido, é um caminho de crescimento. Que nem a jornada do herói, a gente vai adquirindo ferramentas para poder lidar melhor com os monstrinhos que vão aparecendo e a gente vai dando conta. Sabe? A gente vai conseguindo entender melhor a gente, entender melhor o cliente. Para quem não sabe ainda, a gente tem um navegador que os meninos chamam. E para nós é o nosso anjinho da guarda, assim, né? Tipo, olha, tá difícil isso. A gente vai lá e pergunta, discute alguma questão. Aí ele passa alguma informação extra, um vídeo extra. Não é um programa que tu compra e segue sozinho. Não, tu tem um acompanhamento. Tu tem uma mão para segurar, para seguir este caminho. Legal. Então... Feliz, é exatamente esse o propósito, né? A gente se importa muito com cada um que está aqui dentro, a gente sabe que todo mundo tem os seus desafios e nosso papel é ter esse apoio de fato para fazer a coisa acontecer. Quanto tempo levou para vocês começarem a perceber que, putz, estamos no caminho certo, está começando a vir o primeiro resultado? Onde vocês perceberam essa primeira mudança, né? Eu acho que foi ali a partir final início do terceiro mês, mais ou menos, né? Porque daí a gente começou a aplicar mais ali o passo 3, né? Bola de neve e tal. E aí que a gente começou mais a ver a questão das pessoas já engajadas e a familiarização com esses clientes, assim. Porque tem um período, né? A gente entendeu que para os pacientes que a gente atender no mês seguinte, a gente tem que trabalhar eles neste mês. Uhum. Então, é claro que não é imediato, porque a gente precisa fazer um trabalho e aí colhe os frutos no final deste período, né? Então, claro, no início a gente arrumou a casa, entendeu como é que tinha que ser e tal. Quando a gente começou a pôr em prática, um mês depois, começou a vir os primeiros resultados. E aí, bom, nos sinaliza que esse é o caminho. Então, a gente segue ainda melhorando aquilo e aí não tem fim a melhoria, né? Não tem fim. Cada vez que a gente faz, não, dá para fazer melhor? Dá para fazer melhor, vamos fazer melhor. É uma construção. Que legal. Bom demais. É legal porque eu pergunto isso porque é uma pergunta recorrente que eu recebo é quanto tempo leva para ter o resultado, né? Eu sei que cada um é muito particular, mas eu gosto de perguntar porque as pessoas vão tendo uma média, vão ouvindo vários e você vai tendo uma média do que vai de fato influenciando, né? Sim. E que resultado vocês tiveram? Quando vocês tiveram o primeiro salto de crescimento? Foi em maio. Essas contas que a gente faz é de cirurgia, né? Nós temos um faturamento que é de orto, mas hoje a gente está trabalhando com vocês a parte produto, como se fosse duas empresas, né? Sim, a gente teve janeiro e fevereiro, tá? Para cirurgia é fraco. Como a gente começou com vocês, acho que foi meio de fevereiro. Em março a gente teve um bom faturamento na faixa de 40k em cirurgia, aí caiu em abril. Por quê? Porque foi um mês de muito feriado. E emendava os feriadões e caiu assim, praticamente tinha metade. Aí nós botamos uma meta de 30% para crescimento para maio, né? Só que dobrou essa meta aí, né? Nós saltamos de
de 27 para 57 em maio, né? De abril para maio. De abril para maio, e de 57 saltamos para 77. Em junho. Em junho, exato. 77. Então, deu um grande salto. Digamos, em carreira solo, só nós, sozinho, tentando, por tentativa e erro, a gente fez 33. E aí, junto com o método, junto com questão mais pensada, a gente mais que dobrou. Sensacional, parabéns, assim, eu digo, é um trabalho a 4 mãos, eu digo, tem muito da atitude de vocês para fazer isso acontecer. Claro, a gente dá todo o apoio, mas se não é o esforço de vocês em querer fazer isso acontecer, o resultado não vem, né? E tem uma palavra que você falou que é muito importante, a questão do esforço. Isso não é de graça. Não é só contratar, responder meia dúzia de coisas e tá tudo certo. Não, é muito trabalho. E tem que ser assim. E tem que ser. Na época da ortodontia, o Marcos atendia ali no Instagram algumas perguntas e as pessoas vinham automaticamente. Como o processo de cirurgia ele é mais muito trabalhoso, tem mais medos envolvidos, tomada de decisão demora mais, a gente tem mais colo para dar, a gente tem mais objeções para transpor. Até são duas situações bem diferentes, né? Porque uma coisa, a ortodontia já é um tipo de tratamento que atravessa décadas já. Então, as pessoas já estão familiarizadas com isso, já sabem. Às vezes, a mãe usou aparelho ortodôntico e agora está na hora do filho, ela já sabe como isso funciona. Agora, não tem risco nenhum. Não tem pessoas, risco. Hoje, uma disse, só lipopalavra já me assusta. Lipopalavra assusta. Então, tem toda essa questão de crenças também, assim. Legal, assim, isso é um amadurecimento de marketing e de comercial também, né? De como que eu vou abordar essas pessoas, como que eu trabalho com isso, entendendo quais são os medos que ela tem, o tipo de conteúdo, até você falou dos vídeos, tudo isso auxilia nesse processo de confiança, porque tudo é confiança do paciente, né? No profissional, na técnica e assim por diante. E quais são os próximos passos? Para onde vamos? Porque eu quero gravar mais entrevistas com vocês, então eu quero saber quais são os próximos passos. Vai mesmo, porque o que aconteceu? É uma questão de amadurecimento, né? A gente passou aí praticamente 6 meses num caminhar. Uma construção. E aí virou a chave. Caiu muita ficha esse mês. Coisas que eu tinha entendido, mas não tinha sacado. É agora que isso aconteceu. Então, realmente, é um amadurecimento pessoal. Ontem fiz uma reunião com o Marcos, convidando para a gente rever desde o início. Reformular a nossa essência, reformular o nosso cliente ideal, porque nós já não somos mais os mesmos, entende? Que legal. Então agora já mudou tudo. Que legal isso, Por isso que a gente fala lá, os 5 passos ali da marca de valor, ele é cíclico, né? E ele é cíclico de propósito, porque a gente amadurece, o nosso cliente também muda com o passar do tempo. O cliente da harmonização, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, era um, hoje é outro. E daqui a 2 anos, ele já vai mudar também. O pensamento dele, tudo muda. E a gente também, como você falou, Tati, é um processo de transformação pessoal nosso. Eu digo, não é só sobre marketing. É um amadurecimento nosso como empreendedor também. A gente enxerga as coisas de uma forma diferente. E quando você refaz lá, sobre uma outra perspectiva, você dá um novo salto ali no negócio. Muito bom. Eu nunca vendi nada na minha vida, assim. Nada. Não. Nem rifa para me formar, eu vendia, eu comprava tudo porque eu não queria vender. Eu fui obrigada a fazer isso, porque não tinha quem pudesse fazer, então eu tive que fazer, com muita vergonha, com muito constrangimento, mas fui indo, eu encontrei o meu jeito de fazer. De novo, dá borboletas no estômago de novo, dá frio na barriga, etc. Mas é o próximo degrau, né? A gente vai subindo degrau a degrau. Exato, porque agora tem mais coisa para pensar, né? Tem mais estratégia para pensar. Então tem que realmente sair do fazer e ir para o pensar. E a gente precisa de tempo, né, para fazer isso. Exato. O empresário com tempo faz a empresa crescer. É um fato. Maravilha, pessoal. Se quiser deixar um recado final para quem nos escuta aqui, eu acho que tem bastante gente que não está conseguindo performar ou ter o resultado na região dele. Se vocês puderem, enfim, comentar algo que vá servir, agradeço muito. Às vezes a gente acha que sabe, às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, né? Empiricamente, a gente quer centralizar, às vezes até economizar,
mas a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente é técnico, né? A gente aprende a atender, a ser técnico, né? Então a gente não sabe fazer. Pode funcionar até certo ponto, mas ter uma ajuda profissional, uma orientação como você, assim, faz crescer. E às vezes é muito caro tu investir e vira um monte de curioso e tu acha que tá dando... comigo funciona porque tá vindo um monte de gente, só que no final das contas vai ver e vendeu muito pouco em relação ao que veio. Então, vale a pena esse investimento, sem falar da mentoria, da ajuda profissional, mas a conversa com o grupo, com os colegas, com os empresários também ajuda muito isso aí. É uma terapia de grupo, digamos assim. Que legal. Você aprende com os acertos e com os erros dos colegas também. Sair correndo em direção ao penhasco é melhor não ir. Então, ir um pouquinho mais devagar, mas corrigindo a rota, é essencial para a gente realmente ter êxito no que a gente está se propondo a fazer. Maravilhoso, obrigado demais, parabéns e nos vemos ainda nas próximas entrevistas. Tenho certeza que vamos ter novas histórias para contar a partir de agora, tá só começando. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigadão, gente. Valeu. Abraço. Um grande abraço. Tudo bom. Tchau, tchau.